Neste episódio do E2, vamos estar à conversa com Paulo Sousa Costa, argumentista, encenador e produtor no Panorâmica. No Repórter E2, mostramos-te as palestras sobre marketing e vendas online em que não clicaste. Vem com o E2 descobrir os Balcãs. O Sem Fronteiras está na Bulgária para te dar a conhecer uma joia no Mar Negro. Esta semana, os bairros do 28 param no Castelo de São Jorge. Vem connosco à descoberta da história no mítico elétrico de Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado de hoje é um espetáculo, não fosse ele produtor de espetáculos e de programas de televisão, mas não só. É também encenador, argumentista e autor de vários livros como Desistir não é opção. Hoje temos Paulo Sousa Costa, seja muito bem-vindo ao E2. Desistir não é mesmo uma opção de vida, pois não? Não, nós temos que ir contra a maré às vezes. A maré às vezes, por vezes empurra-nos para lados que nós não queremos. E é mais fácil ir com a maré do que contrariá-la. E eu tenho por problema de desistir na opção. E como é criar espetáculos de tanto sucesso, tanto para crianças e para adultos? Porque é difícil criar, porque são coisas completamente distintas, não é? Um espetáculo para crianças e outro para adultos. São duas áreas distintas, não é? Muito diferentes. Sim. Eu até costumo dizer que nós não fazemos teatro infantil, nós fazemos teatro para a família. Porque o objetivo é trazer precisamente a família. Não só as crianças, porque as crianças têm que vir acompanhadas pelos pais, não é? Vão sozinhas com escolas. E se chegamos a ter 400, 500 crianças, que vêm só com os educadores, com os professores. Mas o nosso objetivo é, obviamente, ter essas escolas, mas também ter, ao fim de semana, a família. E, para isso, o espetáculo tem que agradar também aos adultos. Porque senão os adultos deixam ali o filho no teatro e vão às compras. E essa parte, eu não diria que é difícil, fácil não é, mas é um grande desafio. Adaptar um texto, que eu adapto os textos que nós apresentamos, adaptar um texto a pensar nas crianças e a pensar no adulto, de forma a que ambos se divirtam. E é mais fácil fazer comédia para crianças ou para adultos? Ou ambas são fáceis? Há um encenador norte-americano que diz que comédia é um assunto muito sério. É verdade. Nem todos se atrevem a fazer comédia porque, de facto, é fazer rir, nem todos os atores sabem fazer rir, portanto, o tempo de comédia é um tempo muito preciso, é cirúrgico, não é? Por isso é que nem todos são cómicos e por isso é que quando são bons cómicos, rimos. Não é? Exato. É muito fácil não rir às vezes, de alguém que não tenha esse jeito. Exato. Foi também encenador de uma peça de teatro que ainda está em exibição, agora no Teatro Armando Cortês, o Alô Alô. O que é que nos quer falar dessa peça? O Alô Alô é um ícone para a minha geração. Pela sitcom com o mesmo nome. Rimos muito na altura quando o Alô Alô passava na RTP. E de facto, sempre foi um texto que eu admirei porque era muito bem escriito. Durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Sim, é uma sátira à ocupação alemã, neste caso a França. Eles estão na França ocupada. E brinca-se muito com Hitler, no fundo com aquele poder alemão, com a resistance, que tentava combater o poder alemão, a invasão, no fundo. E tudo feito de uma forma muito inteligente, porque eu acho que o humor, se for inteligente, tem outro sabor, não é? E o Alô Alô é isso. Portanto, houve a oportunidade, um amigo meu estava num jantar de aniversário que me organizaram, surpresa, eu gosto pouco de surpresa, mas organizaram-me essa surpresa e lá estavam todos e um deles ofereceu-me um DVD, dois DVDs, aliás, do Alô Alô e disse, esta peça é que tu devias produzir. E eu, no dia a seguir, estava a tratar dos direitos, porque achei que como é óbvio... interessante e que as pessoas seria um espetáculo cativante. E felizmente, eu pensei que iria ter que adaptar o texto, pelo menos a série, para texto, para dramaturgia, não é? Mas, na verdade, os autores, e essa parte eu não sabia, os autores do Alô Alô já tinham feito, e essa peça já tinha estado em cena em Londres. Portanto, a partir daí foi tudo muito mais fácil. Exato. E daí o enorme Hoje, sucesso. Sim, estivemos no Teatro da Trindade em novembro do ano passado e dezembro, com salas esgotadas. Agora repusemos, porque estamos no Teatro Armando Cortês, como residentes, repusemos a peça porque ainda acreditávamos que tínhamos deixado público em Lisboa e tem estado esgotado.
Portanto, assim é que agora prolongamos a carreira até ao final de maio, porque de facto temos tido muitos espectadores. E depois já temos cerca de 8 cidades para onde vamos com a peça. Exato. E vamos ver se em novembro, dezembro não voltamos a Lisboa. E o Panorâmica fica por aqui, nós voltamos já a seguir. No Repórter A2 desta semana viemos à Click Summit, na Escola Superior de Comunicação Social. Se não sabes o que é, junta-te a nós. Qual é que diria que é o principal objetivo do Click Summit? Bom, o primeiro objetivo é a proximidade. Nós fizemos 2 edições online e agora estamos a fazer a primeira edição presencial e nós queremos que as pessoas tomem contacto umas com as outras e que comecem a pensar em performance, comecem a pensar em vendas e como é que podem maximizar o seu negócio para mais tarde conseguir colher esses frutos. Como orador, qual é que considera ser a importância de um evento como este, que se baseia no marketing e nas vendas online? É extremamente importante. O Click Summit, principalmente, que veio de 2 versões online de grande sucesso e agora está a fazer a primeira presencial e ainda para mais logo de 2 dias a contar com 40 oradores é ótimo porque conseguimos reunir aqui nesta sala quase 600 pessoas de marketing, que vivem marketing, que trabalham marketing e que estão a viver e respirar marketing dentro das suas empresas, portanto é uma ótima forma de vir aqui atualizar conhecimentos, perceber quais é que são as novas tendências, quais os caminhos que devem tomar e mais do que tudo sentirem-se inspirados e ter algumas ideias para implementar depois nas suas estratégias dentro das suas empresas. Sofia, como blogger, porque é que achou relevante vir participar neste evento? Estes eventos são super interessantes porque aprendemos muito mais. Às vezes no dia a dia não se tem consciência do que é que se passa pelo mundo e se calhar com este tipo de eventos, com estas pessoas que no mundo, aliás, tivemos um americano e um brasileiro, para além dos portugueses, estão a ter experiências diferentes, têm realidades diferentes e estão a aplicar outras técnicas que se calhar nós no nosso dia a dia não estamos e nada como realmente aprender um bocadinho mais para no futuro, no presente e no futuro, mudar um bocadinho a nossa maneira de trabalhar. Qual é a importância deste tipo de iniciativas para o crescimento das empresas portuguesas? É enorme, nomeadamente nesta área do mercado, porque está tudo a acontecer. Estamos a falar na área das tecnológicas, então está tudo a acontecer, gestão nas redes sociais, as empresas ainda não estão, nomeadamente as pequenas e médias empresas, não é? Ainda têm uma outra preocupação, que é vender os seus produtos e os seus serviços e, portanto, há uma transformação muito grande na tecnologia neste momento, a chamada disrupção tecnológica, a chamada digitalização do mercado e estas iniciativas são importantes para que os profissionais conheçam como é que o mercado está a olhar para isso e, portanto, ganhem ferramentas e ganhem argumentos para poder ir em contra aos clientes que também estão aqui à procura de perceber como é que tudo isto funciona. Então, a partilha de experiências é uma boa forma para os profissionais adquirirem novas qualidades. Sim, sem dúvida. Aliás, nós fizemos exatamente essa edição presencial porque a forma como as pessoas comunicavam online era através do Twitter. E continua a ser, no presencial nós temos uma Twitter wall e as pessoas podem fazer tweets e toda a audiência vê. Mas quando se trata de fazer presencial, as pessoas gostam de buscar contactos, querem ver que tipo de negócios podem tirar partido uns com os outros e tenho a certeza que o Click Summit não só potencia isso, como tendo em conta a média de idades que vai dos 30 aos 35 anos, isso de certeza que é uma grande mais-valia para quem em 2017 quiser vir ao Click Summit. Então vai haver Click Summit em 2017? Não, o evento vai ser anual. Não é garantido que seja em Lisboa, poderá ser noutros espaços, mas o que é importante é que o evento vai ser anual e o nosso objetivo vai ser crescer um bocadinho, não muito, um bocadinho, para que possamos manter sempre um sentimento de comunidade e um sentimento que as pessoas realmente podem ir a um evento e aprender mais. O
Click Summit chegou ao fim e contou com a presença de vários especialistas da área do marketing e vendas online. E encheu o auditório de profissionais da área vindos de norte a sul do país. O Repórter A2 volta em breve. Até lá. Olá, chamo-me André, sou estudante de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social e estou a fazer Erasmus na Universidade de Sófia, Bulgária. A maioria dos meus dias é passada na Faculdade de Jornalismo. Esta faculdade, considerada a melhor do país na sua área, oferece excelentes condições para os seus alunos. Recentemente foi inaugurado um novo estúdio de televisão com equipamento moderno que oferece uma atmosfera de direção e produção real. Sófia encontra-se no centro de várias montanhas, sendo uma das mais visitadas a Montanha Vitucha. Esta montanha, de 2.200 metros, oferece várias oportunidades para atividades esportivas. Um dos pontos mais turísticos de Sófia é o Palácio de Vrana. Este monumento nacional é a residência do Czar Simeão II e da sua família. O parque foi doado pela família real à cidade de Sófia para que pudesse ser visitado. No dia 1 de março é festejado na Bulgária o dia da Baba Marta, avó Marta, também conhecido como o dia da Martenitsa. A Martenitsa é uma pequena peça feita por 2 fios de lã vermelho e branco entrelaçados, juntamente com um adorno que simboliza a chegada da primavera, a fundação do país, bem como a saúde, o bem-estar e a sorte. Neste dia é tradição oferecer Martenitsas a familiares e amigos. Estas são colocadas no pulso, na camisola ou numa árvore em flor. Em relação à cozinha búlgara, nota-se uma grande diferença em comparação com a cozinha portuguesa. Nos supermercados, existe um reduzido número de variedade e quantidade de peixe. Raramente encontramos peixe fresco. A cozinha búlgara baseia-se em pratos de grande variedade de legumes, ervas e frutos, especialmente saladas e sopas. Uma das bebidas mais populares na Bulgária é o Ayran. Esta bebida é feita com iogurte e água. Algumas pessoas também gostam de adicionar sal. Em relação à língua, posso dizer que às vezes se torna um desafio. Isto ainda há haver gente que não fala inglês. Uns falam russo, outros alemão, uns até mesmo francês. No entanto, na faculdade não tenho tido grandes problemas. Os professores falam todos em inglês. Tenho tido aulas individuais em inglês e quando as aulas são em grupo, os professores começam a falar em búlgaro e dar a matéria em búlgaro e depois traduzem para inglês. Aconselho vivamente a experiência que estou a ter. E quem tiver esta oportunidade, que tire proveito máximo do conhecimento, da cultura e dos contactos que possa obter. Próxima paragem, Castelo. A ideia de criar o 28 Café, para explicar isso, eu acho que tenho que recuar perto de 35 anos, até à minha infância, onde o meu pai costumava me levar a um parque em Monsanto, o Parque do Alvito, onde tinha um elétrico e onde eu passava horas a brincar naquilo, em detrimento dos outros brinquedos. Portanto, era o meu preferido. Eu cresci, não ingressei numa carreira na Carris, portanto acho que esta foi a forma de eu continuar a conduzir aquele elétrico da minha infância. Acho que é recuar um pouco para o início do século passado.
através das fotografias da história da evolução do elétrico na cidade de Lisboa, que está em cada janela deste vagão, e também através da imagem que temos ali na entrada da Praça Dom Pedro IV. É um projeto único de colocar um elétrico dentro de um espaço comercial e dedicar-lhe, a fazer uma dedicatória ao elétrico como nós fazemos. Portanto, acho que é isso que o distingue dos demais. O Castelo é um diamante em bruto, ainda tem muito para oferecer, tem muito para crescer. É o bairro que tem a varanda com a vista mais bonita de Lisboa. Uma visita ao Castelo de São Jorge pode ficar a saber muito mais sobre a cidade de Lisboa. No fundo, foi aqui que Lisboa nasceu. E para além da história da cidade de Lisboa, com as nossas visitas guiadas ou até com alguma da nossa programação, fica-se a saber muito mais sobre a história de Portugal. O Castelo está aberto das 9 da manhã às 9 da noite. Tem visitas guiadas em português, inglês e espanhol, tem 3 por dia, estão incluídas no bilhete. Temos uma câmara escura com um sistema de periscópio que faz também visitas guiadas em português, inglês e espanhol de 20 em 20 minutos. Tem um museu, porque durante as escavações arqueológicas que foram feitas, foram encontrados muitos objetos que datam desde o século VII a.C. até ao século XVIII. Todos os domingos de manhã temos um programa para famílias. Os primeiros domingos são jogos medievais, em que convidamos pais e filhos a competirem com outros pais e filhos. O segundo domingo do mês temos artes bélicas, com o grupo Ofício Bélico, que criam um bocadinho treinos de cavaleiros ou trabalham com engenharia de cerco. Temos também o terceiro domingo do mês com danças com história, em que são recriadas danças de corte do século XV, XVI e XVII, e no final também o público também é convidado a entrar numa das danças. E o último domingo do mês, esse sim é mais para nacionais, é uma visita orientada ao castelo, mas com um discurso muito mais adaptado às crianças. Mas um dos dias mais acarinhados, se calhar aqui pela equipa do Castelo, é a Noite dos Museus, que este ano vai ser no dia 21 de maio, e no dia 21 de maio, a partir das 8h30 da noite, a entrada é gratuita e temos toda a nossa programação a decorrer no Castelo. O ofício bélico, portanto, as artes bélicas, as danças com história, temos visitas guiadas no sítio arqueológico à noite, vamos ter um espetáculo de teatro com a Companhia da Esquina, vamos ter uns apontamentos também com o Chapitão e há uma noite, e acabamos com o Cortejo Real da Meia-Noite, e é uma noite muito animada aqui no Castelo e que nós gostamos muito. O Museu de Artes Decorativas Portuguesas surgiu em 1953 com a doação de uma coleção particular por Ricardo Espírito Santo Silva. É um homem com um grande poder de compra na altura e fez uma grande coleção de artes decorativas, não só portuguesas, mas também francesas, e pensou criar um projeto educativo, formativo, associado à sua coleção. Cria a Fundação, com o seu nome, e com a inauguração da Fundação foi pensado um projeto museológico, oficinal, com formação, com escolas e com conservação e restauro. Para a criação do museu, comprou um edifício, o Palácio Azurara, aqui no Largo das Portas do Sol, que é um museu hoje visitável pelo público. Ao lado do museu foi criada a escola, uma escola para artesãos e para mestres, para que as pessoas que ele tinha convidado para integrar o projeto para as oficinas pudessem aprender olhando para os objetos artísticos originais. É um museu, é um palácio do século XVII, que recebe uma coleção que está instalada como se fosse uma casa, mas que é uma casa para os visitantes, e isso sente-se, os visitantes sentem-se bem. Como nós associamos a visita ao museu com a visita às oficinas de artes e ofícios, esta passagem do museu que parece parado no tempo, com
Esta passagem, esta visita ao museu vivo, que são as oficinas, são as pessoas e a produção, a maior parte das peças são reproduzidas nas oficinas, e isto realmente configura ao Museu de Artes Decorativas um estatuto diferente em Lisboa e que atrai visitantes por esse lado de um museu que está eternamente de geração em geração, se pode renovar ensinando a fazer. Estamos de volta com o Panorâmico e com o nosso convidado Paulo Sousa Costa. Paulo, vamos agora falar um pouco do seu livro, Desistir não é opção. Este livro acaba por ser um conselho para os pais que passaram pelo mesmo que o Paulo? Era o meu lema de vida e continua a ser. E quem passa pelo que eu passei não pode deixar de pensar no lema que tem, não é? Uhum. E pronto, agarrei-me a esse lema. E quando fui convidado a escrever um livro, disse que não queria escrever, porque não me revia a escrever. Sempre gostei muito de escrever, mas não queria fazê-lo. Não tinha, exato. Um ano depois achei que estava preparado, tinha sido à altura, então tinha chegado à altura para escrever um livro sobre o amor de um pai e um filho, que no fundo é o que esse livro é, uma história de amor, que tem inspirado milhares de pessoas. Felizmente eu recebo muitas mensagens de pais que passaram pelo mesmo, mas também muitas mensagens, talvez a maioria, felizmente, de pessoas que não tendo passado pelo mesmo, também têm problemas, mas veem que são problemas pequenos. Todos os problemas são problemas, não é? Não podemos valorizar. Não vale a pena desvalorizar, Exato. Mas se há quem ultrapasse um problema destes, eles também se sentem quase na obrigação de ultrapassar. Isso no fundo, é muito interessante, porque acaba por ser uma missão e de facto, é um livro que tem inspirado milhares de pessoas. Isso é muito importante. E gosta de ouvir essas mensagens de apoio? É um tema que para mim é sempre complicado. Exato. Agora, gosto de ler pessoas que dizem que a partir da leitura do meu livro... Porque sente que é bom que o seu livro ajuda as pessoas. Sim, é isso que é importante. Não tem sido Era escrito, esse o seu objetivo. Não tem sido escrito com esse propósito. Mas queria só desabafar uma história de amor. Acabou por ser um livro de autoajuda para quem o lê. Exato. Tenho pais a dizerem que são melhores pais depois de lerem o livro, professores a dizerem que são melhores professores depois de lerem o livro. E tive pessoas a dizer que estavam à beira do suicídio e não o fizeram porque se inspiraram na máxima. Pais a dizerem que obrigam os filhos a ouvir a máxima, desistir não é opção, quando veem que os filhos também estão ali a desistir, naturalmente não da vida, mas a desistir às vezes de outras coisas, às vezes de projetos de vida, não é? Exato. Projetos. Sim, de projetos e de fazer às vezes coisas simples como os trabalhos de casa. Exato. E dizer instigar os miúdos a não desistir. Também é autor da coleção As Aventuras do Dragãozinho Azul. Porquê este nome, Dragãozinho Azul? O meu filhote era do Futebol Clube Porto, assim como eu, e eu quis criar um super-herói que distribui o bem pelo mundo. Nós falamos tantas vezes em crise, que é a palavra impossível não ouvir de hora a hora, mas eu acho que a verdadeira crise é uma crise de valores que nós temos. Essas depois deram origem à crise financeira. E achei que apeteceu-me criar um super-herói pequenino, metade anjinho, que é a imagem do meu filho, e metade dragão, para ser assim um animal com poder, em que a função dele é só distribuir o soro da bondade em que ele tem numa estrela no peito, que aplica no rabiosco dos meninos que se estão a portar mal e que de repente percebem que não vale a pena ser invejoso, não vale a pena ser vaidoso, porque é uma coleção de 7 livros e cada 7 pecados. Cada um retrata os 7 pecados capitais. E também é gratificante, porque há uma página do Facebook, As Aventuras do Dragãozinho Azul. Também é gratificante ver pais a colocarem lá posts a dizer que leram a história ao filho e o filho está muito atento ao Dragãozinho Azul e aos ensinamentos do Dragãozinho Azul. Portanto, é mais uma missão. Portanto, transmite uma mensagem de que não se deve valorizar... Sim, não devemos ser materialistas. No fundo, são os 7 pecados, não é? Exato. O goloso, uma das histórias é a Belinha de Berlim, que é uma menina que se chama Belinha e que gosta muito de bolas de Berlim. E então está a ficar muito gorda, o pecado da gula, e que os miúdos hoje em dia são muito gulosos. Nós somos o 3º país da Europa com mais obesidade infantil. E por via disso tentei, por uma história que se lê à noite, entre pais e filhos, que os pais e os filhos percebam
o problema que é a gula, no fundo, não é? E nós não termos cuidados alimentares. E se isso está a acontecer, é extraordinário. E eu tenho ido a muitas escolas, tenho muitos convites das escolas, às vezes não consigo ir, na maior parte das vezes, não consigo ir a todas, obviamente, mas já fui a muitas escolas e é muito interessante ver a reação tanto dos professores como das crianças a este tipo de ensinamentos. Paulo, muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado eu pela oportunidade de ter estado aqui. Obrigado. E o E2 fica por aqui, já sabe, nós temos encontro marcado todas as terças-feiras na RTP2. Até lá não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e no Facebook. Até ao próximo Panorâmica.